Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, versículo 17. As crianças estão cada dia num lugar, porque estamos reformando as salinhas. Essa aqui de baixo, aqui de cima, estamos colocando climatizadores maiores, mais potentes, para que possa melhorar o ambiente, né? Porque nós estamos com muitas crianças na sala, e louvado seja Deus por isso. E esses dias de calor aí tem sido difícil. Então, umas coisas, umas reformas, sempre traz sujeira, está meio sujo aí, vocês não reparem não. Nós demos uma limpada mais ou menos, mas levanta a poeira, quebra a parede, muda para cá, acerta lá. Mas está caminhando tudo bem, creio que mais essa semana nós terminamos essas reformas no nome de Jesus, amém? Mas as crianças, mesmo ali, podem ficar tranquilos, pais, estarão sob cuidado no nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 17. Certo dia, ele estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, transportando um leito, um paralítico, procuraram introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram no leito até o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, disse-lhe Jesus ao paralítico: homem, os teus pecados são perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar os pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes: por que pensais essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados te são perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantando-se ele imediatamente, na presença deles, tomou o leito em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos prodígios. Amém? Podem sentar. Fiquem à vontade. Peço aos irmãos, sempre estou alertando, vamos ficar quietinhos, vamos ficar em silêncio. Vamos estar aqui agora atento a tudo aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Os pais, fiquem tranquilos, se for necessário, trarão os teus filhos. Bom, essa palavra aqui é do Senhor para nós, tem uma palavra rema de Deus para as nossas vidas. Eu quero repetir com os irmãos esse versículo 24, na parte A, que diz o seguinte: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, poder para perdoar pecados. Amém? Fala assim: o Filho do Homem tem poder aqui na terra, poder para perdoar pecados. Esse é o ponto que o Espírito Santo me incomodou nesta tarde. Eu estava orando, pedindo para o Senhor qual seria a ministração, qual seria a palavra, aquilo que Ele queria para nós, o alimento que Ele traria para nós nessa noite. E essa é a palavra. O Senhor, o nosso Deus, tem poder. O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. E o nosso Deus, na pessoa de Jesus, Ele tem poder. E muitas vezes nós cremos nisso. Nós cremos no poder de Deus. E aqui o Senhor faz uma ressalva, e essa mesma ressalva é para nós. Ele tem poder e também tem poder para perdoar pecados. Essa passagem é muito interessante. Essa passagem aqui, conhecida nossa,
uma ousadia de uns homens de Deus de levar um paralítico até Jesus, no início do seu ministério. O início do ministério de Jesus é um início maravilhoso. Nós sabemos que o ministério de Jesus foi dividido em 3 pontos principais. O início em que houve muitas curas, milagres, em que o povo de uma maneira geral o reconheceram. E foi nesse período, no início do seu ministério, e Jesus já tinha feito várias curas. Ele já estava caminhando pela Galileia, região circunvizinha. Ele já tinha dado uma passadinha rápida na Judéia, em Jerusalém, e a sua fama já tinha passado muito além, tanto que nesse momento aqui, ele está numa casa, uma casa grande, não sabemos de quem, mas ele estava numa determinada casa, uma casa grande. Por que se fala que é uma casa grande, pastor? Porque a palavra diz que havia ali uma multidão, amém, gente? Então não eram poucos que estavam ali, havia uma multidão de pessoas, e Jesus estava ali ministrando, falando da palavra, da salvação, da boa nova, falando dele, como Deus feito homem. Ele estava ali ministrando àquela multidão, dentro daquela casa, e obviamente dá para entender pelo texto, que tinha gente até por lá de fora, pelas janelas, uma multidão atenta a tudo aquilo que Jesus estava falando e ministrando. E olha que interessante, eu amo os detalhes da palavra, né? O pessoal até vive falando aí, mas é verdade. Aqui no versículo 17, no início desse trecho, na parte B, diz o seguinte aqui, o Senhor através de nós, através do narrador Lucas: e o poder do Senhor estava com ele para... O poder do Senhor estava com ele para curar. Amém, meus irmãos? Então no início do seu ministério, Jesus fez muitas curas. Não quer dizer que depois ele não fez curas, mas o início do seu ministério foi com muitas curas. Curas físicas, emocionais, etc. Então eles estavam reconhecendo que o poder de Deus estava sobre ele para curar. Mas Jesus queria mostrar algo a mais para aquele povo. E o Senhor também quer mostrar para nós algo a mais nessa noite. Jesus queria mostrar para todo aquele povo que estavam ali reunidos, que ele tinha poder para curar, mas além disso, e o principal, e o melhor, ele tem poder para perdoar nossos pecados. Amém, meus irmãos? E hoje à tarde, quando eu estava orando, o Senhor me mostrou isso. Estamos começando mais um ano, e ainda há no nosso meio pessoas que ainda não absorveram essa verdade de Deus para nós. E o nosso Deus é maravilhoso em tudo e em todas as coisas, mas o seu maior poder sobre as nossas vidas é de perdoar os nossos pecados. Você crê nisso, meu irmão? Cutuca o seu irmão que está ao seu lado e fala assim: Deus perdoa tudo. Deus perdoa tudo. E aqui, nessa passagem, ele trouxe à luz isso, e hoje está trazendo para nós. Porque às vezes nós ficamos presos em algumas coisas do passado, e não nos atentamos que o Senhor, ele quer e pode nos perdoar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você crê nisso, meu irmão? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E o inimigo muitas vezes, ele fica colocando coisas na nossa mente para não usufruirmos da bênção de Deus, achando que determinadas coisas que fizemos está ali atrapalhando. Está atrapalhando sim, até nós clamarmos ao Senhor, pedirmos a Ele, deixarmos o pecado, e Ele tem poder para perdoar. Amém? Olha que interessante, Jesus é Deus, Ele conhecia todas as coisas, conhece até hoje. Você crê nisso? Quando Ele estava naquele lugar pregando, naquela casa, ensinando, pregando, falando da salvação,
E a salvação está ligada, intrinsecamente está amalgamado, ligado ao perdão dos pecados, ao perdão que Deus tem para nós. Ele estava falando sobre isso. E de repente ele sabia muito bem que aqueles 4 homens estavam trazendo um amigo, um paralítico. Ele sabia de tudo isso, porque ele tem ciência de tudo. E ele estava ali ministrando, falando, e de repente dentro daquela casa, eu gosto de imaginar a cena, começa a cair pedaço, caco de telha, abrir um buraco, e Jesus continua a ministrar e a falar. E ele sabia do que estava acontecendo. Agora a multidão ali não sabia do que estava acontecendo. E eu fico imaginando a cena, que em determinado momento, eles começavam um olho em Jesus e outro olho naquele buraco no teto. E aquele buraco no teto foi aumentando, foi aumentando. Ninguém sabia do que se tratava. Ninguém imaginava o que iria acontecer. Jesus sabia muito bem, porque tudo está sob o seu domínio e o seu controle. Ele podia ter feito uma outra coisa qualquer, para fazer com que fosse aberto um caminho para que entrassem com aquele homem. Mas ele quis mostrar algo que fosse impactante. Porque vocês estão me procurando para a cura, mas eu quero mostrar algo mais. Por isso que houve essa entrada de apoteose. Gente, nem a Xuxa, no show da Xuxa, conseguiu uma entrada tão triunfal. Aqueles homens abriram, agora eles abriram um buraco enorme, imagina comigo. Eles abriram um buraco enorme, eles foram tirando telha, abriram um buraco enorme, porque era um paralítico. E a palavra aqui é muito bem clara, que desceram ele com o leito. E se desceram com o leito, desceram com ele na horizontal, amém, gente? Não tinha jeito de descer, é só um buraquinho aí, 60 por 60, enfia ele. A hora que enfiasse, o camarada caía de cabeça. Era traumatismo craniano, Jesus ia ter que fazer um milagre maior. Não, eles desceram como leito. Jesus para, de repente vem aquela coisa toda, todo mundo fita os olhos agora naquele paralítico. E eles estavam acabando, se você voltar um pouquinho aqui no Evangelho de Lucas, acabando de ver vários milagres sobrenaturais de cura física. E eles esperavam, todos que estavam ali esperavam o que de Jesus? No momento que desceu aquele leito, eles esperavam o quê? A cura. Primeira coisa, levanta e anda. Amém, meus irmãos? Eles esperavam isso. Agora, olha só que interessante. Aqui, no versículo 20. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico. Olha que interessante. Primeiro, Jesus viu a fé de todos. Do paralítico e dos seus amigos. Amém, gente? Olha o conjunto. Olha a questão também de intercessão. Vendo-lhes a fé. Aqui nós já temos um ponto primordial para nós. Jesus quer curar? Quer, ele continua curando. Ele quer agir na nossa vida, proporcionar bênçãos das mais diversas? Quer. Só que há algo maior que ele queria mostrar para aquele povo. E como disse aqui no começo, estavam ali escribas, fariseus, de toda a Galileia, Judeia e de Jerusalém, de todo lugar. Vieram todos ver aquele homem, que era um homem diferente. E agora todos fitam um olho naquele paralítico. Uau! Que manobra! Que coisa! Desceram juntinho, não derrubaram. Que maravilha! E ficaram todos ali como muitas vezes nós ficamos. Muitas vezes nós chegamos à presença do Senhor e ainda hoje fazemos isso. Ficamos ali aguardando um sobrenatural de Deus na minha vida financeira, um sobrenatural de Deus na minha vida física, uma cura que Ele pode fazer, proporcionar bênçãos de provisão, amém. Nós ficamos olhando e aguardando, e o Senhor está querendo nos ensinar o seguinte: há algo mais que eu tenho para vocês. Eu perdoo. Amém, meus irmãos?
E de repente, no meio de tudo aquilo, versículo 20, depois de ver a fé de todos aqueles, ele diz: homens. Não, é homens? Não, agora ele volta para o singular. Ele volta para aquela pessoa enferma, aquele paralítico. A hora que ele vira para o paralítico, naquela cama, ali na frente, fala assim: homem. Todo mundo já parou e falou: agora ele vai levantar. Agora eu vou poder ver, testemunhar algo que ele vem fazendo. Ele vira e diz: os teus pecados estão perdoados. Uau! Pastor, mas eu vim aqui na igreja, pastor. Eu fui convidado. Teve uns amigos que me trouxeram. Teve uns amigos, pastor, que mesmo sem eu poder, sem eu querer, sem eu estar possibilitado de estar na presença de Deus, teve uns amigos que me trouxeram, pastor. Teve uns amigos que pagaram um preço por mim. Teve umas pessoas, pastor, que pagaram um preço e me trouxeram. Eu não queria vir, depois eu quis vir, mas olha, eles me trouxeram, se esforçaram, e eu cheguei aqui, pastor, querendo que os problemas do relacionamento, do meu casamento, fossem resolvidos. Eu cheguei aqui, pastor, porque eu tenho um problema físico crônico, e os médicos já falaram que eu não tenho mais solução. Eu cheguei aqui, pastor, porque eu estou passando por problemas financeiros. Eu cheguei aqui, pastor, porque pediram e me falaram que ele pode fazer com que eu seja empregado novamente. Eu estou desempregado. Eu cheguei aqui, pastor, porque eu estou passando por esse problema, aquele problema. E de repente, eu estou aqui no meio, pastor, e Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. E muitas vezes, nós agimos como esses homens, doutores na lei, agiram. Às vezes nós trazemos pessoas aqui. Vamos olhar agora a fé de todos. Vamos olhar a fé do paralítico e vamos olhar a fé daqueles seus amigos que o levaram. Vamos agora analisar. Muitas vezes nós trazemos: pastor, eu trouxe um amigo meu aqui, eu trouxe uma amiga, pastor, faz 1 ano que eu venho pregando para ela, falando. Domingo, só fazendo um parênteses, nós tivemos aqui uma pessoa nos visitando, e uma família que até está aqui hoje, trouxeram. E no final do culto, foi muitos visitantes, eu converso com um, converso com outro, tal. De repente falou: pastor, veio. E faz 1 ano que nós estamos tentando trazer e tal. E veio, chegou, está aqui, com um problema físico muito grave. E de repente, essa pessoa saiu daqui e não foi curada ainda. Amém, meus irmãos? Porque o ponto principal do Senhor para ela, para nós, e para que nós venhamos a entender também, porque eu tenho certeza que o Senhor falou ao coração dessa pessoa, como fala conosco, como vai estar falando: o seu pecado está... Amém, meus irmãos? Esse é o ponto principal. Há poder de cura no nosso Deus? Jesus está vivo? Está. Ele ressuscitou e vive. Amém, meus irmãos? Mas muitas vezes nós ficamos olhando para o natural e esquecemos que Ele primeiro age para nos salvar. A graça, o favor imerecido, a salvação, a vida eterna. Depois, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu quero que essa palavra venha a ser uma palavra rema para mim, para vocês, para todos nós nessa noite, porque às vezes nós blasfemamos contra Deus da mesma maneira que esses homens de Deus aqui fizeram. Na mente, no raciocínio, aqueles escribas, aqueles doutores da lei, começaram a pensar, como está escrito aqui: perdi a viagem, saí de Jerusalém, vim até na Galileia, porque me falaram que esse homem tinha grande poder de Deus, poder para... E chego aqui, ele perdoa pecado.
Eu fiz um sacrifício. Eu imagino que aqueles 4 lá, nesse momento, friso o meu, amém, meus irmãos? Aqueles 4 que pegaram o paralítico, trouxeram, levantaram no telhado, tiraram telha. Gente, eles não tiraram só telha. Eles tiraram telha, tiraram sarrafo, tiraram para abrir um buraco de pelo menos 1,80 por 80 para descer aquela cama. A hora que desce, Jesus olha, teus pecados estão perdoados. Eu acho que eles quase caíram do buraco. Eu não acredito. Esse sacrifício tremendo. Fizemos tudo isso para chegar aqui para ele falar que o pecado dele está perdoado. Quem é ele para dizer isso? Ele é? Amém, meus irmãos? E esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro passo. E o que Jesus queria mostrar para eles e quer mostrar para nós, que acima de ter poder para curar, para estabelecer, para restaurar, para fazer de tudo na sua vida, na minha, na nossa, Ele tem poder para perdoar os nossos. E às vezes nós estamos naquela maca. Às vezes somos nós que estamos lá. Pastor, nem fale isso, eu sou crente há tanto tempo, eu estou na igreja há tanto tempo. Às vezes nós estamos há muito tempo no caminho do Senhor, mas ainda duvidamos da misericórdia e do perdão de Deus. Às vezes nós cometemos, e todos nós cometemos deslizes, falhas, isso e aquilo, e duvidamos. E isso faz com que nós venhamos a nos afastar do Senhor, achando que agora Ele não vai perdoar mais. Existe aí uma seita, não é igreja, uma seita que se diz igreja cristã e que não é. E um dos pontos que faz com que não venha a ser uma igreja cristã é que essa pseudo igreja cristã diz e ensina que Deus te perdoa uma vez só, que você é perdoado, Deus perdoou, você batizou, reconheceu, pediu perdão, pediu a graça do Senhor, tal, entrou para a família dos salvos, deslizou, acabou. Não, meu irmão. A mão do Senhor estará sempre estendida para todos aqueles que clamarem. Amém. Foi falado aqui. Pastor Kleber falou aqui também na hora do louvor. A mão do Senhor estará sempre estendida. E o que o Senhor está querendo trazer de volta para nós esse ano, de voltarmos às veredas antigas, aos princípios de coisas básicas para o nosso crescimento, para aquilo que nós cremos. E um dos princípios básicos: a misericórdia do Senhor é eterna. Fala assim comigo: a misericórdia do Senhor é eterna. Quantas vezes for necessário, quando houver arrependimento, o Senhor estará pronto. Lucas 15 nos diz muito bem isso. Não vamos ler, mas você conhece a parábola do filho pródigo. Amém, meus irmãos? Aqui mostra na íntegra a misericórdia de Deus para conosco. Aquele filho foi, pegou tudo que tinha e tal. Aí de repente, ele fala assim, dá um clique nele no meio dos porcos e fala assim: eu vou voltar, eu sei que eu não sou merecedor. Olha o inimigo, olha o inimigo. Eu sei que eu não sou merecedor de ser chamado de filho, mas eu vou pedir para ele, para trabalhar com ele, porque os servos, os empregados do meu pai, olha, são bem melhor tratados do que eu estou sendo tratado aqui. Eu vou voltar e eu vou pedir: pai, eu pequei contra o Senhor e contra Deus, e deixa eu trabalhar, deixa-me entrar pelas portas do fundo. A hora que o pai avistou, ele não entrou pelas portas do fundo. Amém, meus irmãos? As portas da frente estavam abertas. Teve roupa nova, anel no dedo, teve sandália. Toma um banho, meu filho. Que cheiro de chiqueiro. Toma um banho, restaura. Ai, pai, mas eu pequei. Amém. Ai, pai, me perdoa. Está perdoado. Pai, eu não sou digno de ser chamado de filho. Vem cá, meu filho. Fez uma festa. E aqui eu quero que vocês entendam
Quantas vezes for necessário, nós entraremos pelas portas da frente, porque o nosso Deus é Pai. Fala assim: o meu Deus é Pai. Amém, meus irmãos? O meu Deus, o nosso Deus é Pai. Então esse início de ano, começaremos entendendo essa verdade. Essa verdade, porque se você for daqueles 4 que está trazendo pessoas paralíticas espirituais ao Senhor, não se preocupe se de repente só os pecados forem perdoados. Não há coisa melhor que isso, porque atrás disso virão as demais curas. Amém, meus irmãos? E se nós estivermos nesse leito, também entenda que o perdão do Senhor está por nós. Está por nós a cada momento. Existe, eu não sei se na televisão tinha, eu tenho na internet, um programa, Portas do Fundo. É isso mesmo, né? Portas do Fundo. Eu quero dizer para vocês, meu filho, primeiro que eu não gosto muito, porque eu assisti 1 ou 2 vezes e falei: ai, pastor, a hora que eu vi aqui, eu falei: misericórdia, só tem bobagem. Pelas portas do fundo, só entra o inimigo, o ladrão, o salteador, porque o filho entra pelas portas da frente. Amém, meus irmãos? E tem muita gente aí, começando mais esse ano, achando que não é digno de entrar pelas portas da frente. Nós somos filhos do Senhor. E mesmo que você hoje esteja achando aí que não é digno de ser chamado de filho de Deus, o Senhor está abrindo os braços, falando assim para você: vem cá, meu filho, eu quero te dar um abraço. Ah, mas eu tive no chiqueiro, está meio fedidinho, mas eu te dou um abraço assim mesmo. Depois você toma um banho, depois eu restauro, depois eu curo, depois eu levanto. E aquele povo, o que Jesus ensinou naquele momento é isso: eles estavam somente olhando o poder de cura. E ele tem poder de cura? Tem. Mas acima do poder de cura, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. Interessante, esses dias atrás eu estava lendo, eu gosto muito de história, e lendo a respeito de Juliano o Apóstata, um imperador romano. E isso é história. Esse imperador romano foi um dos mais cruéis contra os cristãos. Ele matava cristão a rodo. Foi um dos mais cruéis. Mas um dos que teve um império menor. Não chegou a dar 1 ano, foi meses. E o interessante é que quanto mais ele matava cristão, mais aumentava. Isso é histórico. Ele chegou certa vez aos carrascos e falou assim: ainda tem cristão para matar? Ele falou assim: eu vou te dizer uma coisa para o senhor, ainda tem. Mas o que acontece? Está aumentando. E ele ficou furioso. E tem uma frase célebre dele, porque quando ele foi investido pelos inimigos e foi transpassado por uma seta envenenada, ele pronunciou o seguinte: Galileu, você venceu. E ele era contra os cristãos. Essa frase é célebre em latim. Eu não vou me aventurar no latim aqui, né? Mas essa frase ficou célebre. E antes dele ir para essa batalha, e uma batalha que aos moldes de Roma seria uma coisinha à toa, ele chegou para um cristão que estava para ser degolado nas portas do seu palácio e falou assim: onde está o marceneiro, o Galileu marceneiro, que vocês falam tanto, para te livrar? E esse cristão virou para ele e falou assim: esse marceneiro, o Galileu, ele está preparando o seu caixão. E ele degolou esse cristão
saiu para a batalha, e uma seta envenenada o transpassou, e ele teve uma morte lenta por envenenamento, porque a seta não pegou no coração, em órgãos vitais, mas colocou no seu organismo o veneno. E foi aí que ele disse: Galileu, você venceu. O nosso Deus continua a vencer. E se você está achando que há algo na sua vida que não pode, que é impossível, meu irmão, pode confiar, Ele está no controle. Para nós terminarmos, hoje é dia de estudo, vamos aqui em 1 Coríntios, uma palavra de Paulo. Paulo, um homem de Deus, sábio, que também tinha sido fariseu. Paulo, que foi ali criado aos pés de Gamaliel, um homem sábio na época. Paulo, letrado e homem que subiu ao sinédrio antes de ter a idade aprovada para isso. Paulo, que escreveu 13 livros dos 66 livros que tem na Bíblia. 13 livros, meus irmãos, é 20%. 20% da Bíblia, quem escreveu foi esse homem. Esse homem que foi levado aos céus dos céus, ao terceiro céu, e o Senhor mostrou para ele coisas que ele escreveu, que não tem nem como transmitir para nós. Olha o que ele nos fala hoje, com relação ao perdão. Aqui capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. No nome de Jesus, Deus está curando essa noite, mas acima de tudo, o perdão de Deus está sobre nós. Amém, meus irmãos? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Ora, irmãos, desejo lembrar-vos, o evangelho já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis. Amém, meus irmãos? Fala assim: quem está no evangelho, na boa nova, permanece. Amém, meus irmãos? Primeiro ponto para nós hoje: pois esse que nos perdoa, ele é a boa nova, o evangelho. E quem está, permanece. Quem está, não é como uma folha levada ao vento, que hoje eu estou, amanhã não estou mais. Hoje eu faço, amanhã cansei. Não, a palavra de Deus, o evangelho, a boa nova, faz com que nós venhamos permanecer. Esteja bom, esteja ruim, eu permaneço. Amém? Continuando, versículo 2. Pelo qual também sois, oh glória, se retendes tal como vou-lo anunciei, se não é que cresces em vão. Quando nós cremos, nós somos. Você crê nisso, meu irmão? E nós somos salvos porque Deus nos perdoa. Vocês estão vendo aqui as coisas acontecendo, as coisas sendo agora desnudadas aos nossos olhos. Nós somos salvos. Todo aquele que nele crê, confessar com os lábios e crer no coração, será. Meu irmão, então confia. Cutuca o seu irmão, então, seu lado, assim: confia na palavra do Senhor. Agora fala para o seu irmão: ele te perdoa. Amém, meus irmãos? Porque não há como ser salvo se não houver remissão dos nossos. Ai, pastor, eu preciso, eu sei, eu creio, Jesus morreu, amém, mas eu preciso ir carregar uma cruz até lá em, como é que é o lugar lá da Aparecida? Ou então, eu tenho que ir lá em Goiás, no Divino Pai Eterno. Ou então, eu preciso ir lá no Ceará, para levar uma oferta para o Padim Padeciço. Porque eu tenho que fazer. Não, meu irmão! O Senhor nos perdoa pela graça, o favor é merecido. O que tinha que ser feito, Ele já... Amém, meus irmãos? É a garantia da nossa salvação. Está aqui, nós somos salvos. E se nós somos salvos, é porque o Senhor nos perdoou. Amém, meus irmãos? Abra os olhos, entenda essa verdade para nós. Mas todo aquele que realmente reconhece isso, pede perdão e deixa. Continuando, versículo 3.
Pois primeiramente vos entreguei, que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Amém, meus irmãos? Cristo morreu pelo pecado de Paulo. Está escrito aí? Cristo morreu pelos pecados dos judeus. Então, Cristo morreu pelos pecados dos galileus. Não, morreu pelos nossos pecados. Todos os pecados, de todos os povos, nações e línguas. E nós vamos sair essa noite daqui, tomando posse da misericórdia do Senhor sobre nós. Começaremos o ano entendendo princípios básicos, voltando às veredas antigas. Continuando, versículo 4, que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Morrer, Confúcio morreu, vários Budas morreram, morrer, até Maria também morreu, morrer, também muitos que têm aí filosofias, palavras lindas e maravilhosas, morreram. Agora a nossa vitória está na vitória do Senhor, porque a vida eterna, vida, fala assim, vida, fala, a minha salvação é vida eterna. Para vencer e ter a vida, vencer a morte. Amém, meus irmãos? Está falando, ele morreu, no terceiro dia ele... Você crê nisso? Princípio básico, veredas antigas. Nós vamos entender o plano da salvação para nós, a misericórdia de Deus para nós, o perdão de Deus para as nossas vidas. Amém, igreja? E aqui para finalizar, versículo 6. Depois foi visto uma vez por mais... Não, antes, né? Versículo 5. Foi visto por Cefas. Quem é Cefas? Quem é Cefas? Pedro. Pode ser que algumas traduções aí esteja escrito Pedro. Depois que ele ressuscitou, ele foi visto por Pedro. E depois pelos 12. E depois foi visto uma vez mais de 500 irmãos, dos quais vivem a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim como um abortivo. Amém, meus irmãos? Por que Paulo escreveu isso aos Coríntios? E essa palavra é para nós hoje. É simples, vamos fazer uma continha de matemática bem simples. Primeiro ele apareceu para Pedro, amém? Depois apareceu para quem? Para os 12, nessa fala de Paulo. Pedro com mais 12 deu 13. Depois apareceu para mais de 500. Amém, meus irmãos? Mais de 500. Vamos supor, 599. 599 é mais de 500. Mas vamos pegar 550. Vamos entrar numa média. 550 mais 13, 563. Depois para todos os apóstolos, que já tinham sido aumentados depois que ele foi. Aí já foi para mais de 600. E depois ainda para Paulo. Por que Paulo está falando isso? É para nós essa verdade hoje. Olha, para você que você realmente crê que ele vive, ele venceu a morte. E quem vence a morte tem poder para te dar vida. Quem tem poder para te dar vida, tem o poder para te perdoar. Amém, meus irmãos? E aqui o Senhor está falando, Paulo está falando, o Espírito Santo está falando através de Paulo. Olha, não é nenhuma nem duas pessoas, são mais de 600 pessoas. Olha, você pegar umas 2 ou 3 para fazer com que confesse uma mesma coisa, se for mentira, ainda você consegue controlar. Mas mais de 600, meu irmão? Paulo está falando, e muitos ainda vivem no tempo de Paulo. Pode ir lá perguntar, conversa, ele morreu, ressuscitou e está? Você crê? Fala assim, veredas antigas, princípios básicos, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Você crê nisso, meu irmão?
a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, acima de cura física, acima de restauração de casamento, acima de abrir portas de emprego, acima de tudo isso, Deus te perdoa. Amém? E às vezes a pessoa fala assim: eu trouxe aquele irmãozinho na igreja, estava tão ruinzinho, com a vida já, o médico falou que já está estabelecido os dias, aí veio aqui na igreja, e Deus só perdoou os pecados dele. Glória a Deus, meu irmão. Porque depois disso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Depois de todos ficarem pasmos, depois de todos ficarem ali boquiabertos, aí Jesus virou para ele e falou: pega a sua cama, levante e ande. Amém? Mas ele queria chamar a atenção de todos, como quer chamar a nossa atenção nessa noite. Fica em pé, no nome de Jesus.